Existem situações que acontecem na nossa vida que às vezes a gente não consegue compreender, mas que faz parte de um plano de Deus, de um projeto de Deus. José ele passou uma situação de injustiça muito grande. Foi preso injustamente. Foi vendido pelos irmãos. Ele tinha tudo para abandonar a fé, tinha tudo para murmurar. Talvez veio dúvidas, medo, insegurança, revolta e aquele sentimento de injustiça. Mas a fé que faz você enxergar além da dor, além da adversidade, além da injustiça, é uma fé que se sustenta, independente da luta que passa. É uma fé que se fortalece com cada deserto. É uma fé que se torna inabalável. A fé que faz você enxergar além dessa dor, além do problema. Quando você tem essa fé, quando você carrega consigo essa fé, você consegue extrair o melhor do processo, o melhor da luta que Deus ele coloca você. Existem situações que talvez você leva para o lado pessoal, achando que é sobre as pessoas, não é as pessoas que têm alguma coisa contra mim. E por isso a importância da gente ter inteligência emocional e entender que nem tudo é as pessoas. Às vezes, por trás de toda dor, de toda luta que você enfrenta, você nunca parou para pensar que talvez seja a mão de Deus que está colocando você nesse deserto? E quando Deus ele coloca alguém, um filho dele, num deserto, é para extrair de dentro dele um potencial que nem ele sabia que existia. Deus colocou uma força dentro de você que você talvez não conhece. E talvez você questiona as lutas, as injustiças que estão acontecendo na sua vida. Mas entenda isso. Quando José estava olhando só para a injustiça, ele continuou preso. Depois ele entendeu, lá em Gênesis, né, que quando ele interpreta o sonho do copeiro, ele fala assim, ó, faça menção de mim para Faraó, ou seja, fala bem de mim. Ele tentando sair daquela situação do jeito dele. Às vezes a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, mas existem coisas que é do jeito de Deus. Problemas que você que criou, é você que resolve, tá? Entenda isso. A gente tem que ter inteligência espiritual e inteligência emocional para compreender que existem lutas, desertos que a gente só passa por falta de inteligência emocional, por descuidado nosso. Ou seja, tem lutas e problemas que é a gente mesmo que cria. Mas existem lutas, desertos e adversidades que é o próprio Deus que te coloca. E quando Deus ele coloca você em um processo de dor, é para te gerar aprendizado. Quando Deus ele te coloca no deserto, é para extrair de você o melhor que há dentro de você. O potencial que há dentro de você, uma força que há dentro de você que você não conhece, que só conhece enfrentando lutas, uma fé de dentro de você que talvez você não conhece, mas que você só conhece por meio da luta, da adversidade. Entenda isso, o deserto que Deus criou para você, que Deus te colocou, acredite, irmão, isso é muito forte que eu vou falar. O deserto que Deus te colocou, ele se responsabiliza por isso. Então, se foi Deus que permitiu esse deserto, é para te colocar em uma posição de destaque. Se Deus ele tirou algo de você, é porque ele quer colocar no lugar algo muito melhor. Talvez você está chorando pelo que perdeu, talvez pelo conforto, alguma coisa. Enfim, eu não sei o que você perdeu, que talvez você está reclamando. Mas existem coisas, existem perdas que não é para o nosso mal, é para o nosso próprio bem. Existem perdas que é Deus removendo aquilo que já não faz parte mais de você, aquilo que Ele não tem mais para você. O que Deus tem para você é algo muito grande, por isso que Ele permite desertos, processos e adversidades. Então, José na prisão ele tentou sair, né, do jeito dele, mas se foi Deus que colocou você nessa luta, então será do jeito de Deus. Por isso que você tem que depender e confiar exclusivamente em Deus e entender o que Ele quer ensinar para você nessa luta. Tá? Tem gente que passa pelo deserto reclamando, murmurando e por isso continua lá a vida toda. Mas quando você começa a enxergar além da dor, começa a ter comportamento de fé, você começa a aprender. Peraí, eu estou aprendendo nesse deserto que eu tenho que confiar somente em Deus, que eu tenho que depender somente de Deus, que eu tenho que esperar somente em Deus, que a porta quem vai abrir é o Senhor. E Deus às vezes permite pessoas que podem te ajudar. Às vezes Deus endurece o coração dessas pessoas para que elas não venham te ajudar. Sabe por quê que Deus faz isso às vezes? Para depois quando Ele te levantar, as pessoas não falarem, só tá aí de pé porque eu levantei. Mas Deus ele faz com que ninguém te ajude justamente para quando Ele te levantar, todo mundo perceba que foi a mão de Deus quem te tirou desse cenário de dor, de escassez. Foi a mão de Deus que te tirou dessa dificuldade, dessa adversidade. Todos vão entender que foi a mão de Deus.
todos vão entender que foi a mão de Deus quem te levantou, quem te sustentou no processo e quem abriu portas aonde não existem nem paredes. Deus, ele cria um caminho no meio do mar para você passar. Quando Deus, ele quer levantar alguém, pode estar todo mundo contra essa pessoa, pode estar o mundo todo contra você, mas quando Deus, ele decide te levantar, é como está escrito: agindo Deus, quem impedirá? Quem é que vai impedir o agir de Deus? Nada. Por isso coloque a sua dependência nele. Enquanto José estava focado só na injustiça que fizeram com ele, ele estava tentando sair de um problema que foi Deus que colocou. Enquanto José estava focado na injustiça que fizeram com ele, e ele estava mantendo os olhos naquela injustiça, ele estava tentando sair daquela situação do jeito dele. Mas existem coisas que você precisa entender, que não é do seu jeito. Se foi Deus que permitiu essa situação, Ele vai resolver, Ele vai te levantar. No momento certo, você precisa entender que a tua confiança e dependência tem que estar no Senhor. Então, só recapitulando, se foi Deus que colocou você nesse problema, nesse deserto, é Ele que vai te tirar. E não é do seu jeito, é do jeito dele. Você só tem que confiar e depender somente de Deus. José tentou resolver um problema que foi Deus quem criou. E todo problema que Deus gera na vida de uma pessoa, Ele é responsável por isso. E Ele é que vai levantar, Ele que vai mover as peças, Ele que vai mover as peças ao teu favor, Ele que vai te levantar. Acredite, só confie nele. Talvez o desespero bate tão forte, faz com que você tome atitudes desesperadas. Mas entenda isso. Quando José tirou os olhos da injustiça e começou a entender que todo aquele processo, toda aquela luta que ele estava passando, todo aquele caminho que Deus fez ele passar, era para o bem dele, fazia parte de um propósito de Deus, ele descansou o coração. E quando Deus levantou, olha só, José confiou no copeiro, esperou, colocou expectativa no copeiro de que o copeiro ia falar bem dele para Faraó, ou seja, confiou na influência, confiou em homens, né? Mas ele estava numa atitude desesperada por causa da injustiça. Mas quando ele descansou o coração dele, passou 2 anos, Deus fez o copeiro se esquecer, para que justamente a fé e a esperança de José não esteja em copeiro nem em Faraó, mas esteja exclusivamente no Senhor. Quando passou 2 anos, José com certeza tirou toda aquela expectativa que ele tinha no copeiro, toda aquela expectativa que ele tinha em homens. Ei, tire todas as expectativas que você tem de homens. Talvez você ache que o seu milagre vem de alguém influente perto de você. Não, o seu milagre vem de Deus. Ele que vai te levantar. E a resposta vem de onde você menos espera. Deus mandou chamar José. E quando Deus levanta José, quando ele tem um encontro com os irmãos, a forma como ele enxerga tudo aquilo que ele passou é totalmente diferente. Ele falou assim, em Gênesis 45, do verso 5 em diante. Ele fala: não fostes vós quem me enviastes para cá, mas sim Deus. Lá em Gênesis 45, 8. Mas sim Deus que me colocou por pai de Faraó, conselheiro de Faraó. Ou seja, ele entendeu que todo aquele processo, toda aquela injustiça, fazia parte de um propósito, de um plano divino, para entregar algo maior que Deus tinha para José. Quando ele entendeu isso, quando ele tirou os olhos da injustiça e colocou os olhos no que Deus estava ensinando através daquela injustiça, ele descansou o coração e confiou em Deus, e Deus levantou ele. Ei, tire os seus olhos da injustiça, do problema, da luta, mas comece a enxergar a partir o que está por trás de tudo isso. Comece a enxergar com os olhos da fé. A fé, ela faz você enxergar além do problema. Não estou falando que a injustiça não existe. A injustiça existe. Problemas e lutas existem. Mas não estou falando para você ignorar. O que eu estou dizendo é o seguinte: mantenha os teus olhos focados em Deus e aprenda com o processo. Entenda que por detrás de cada luta existe uma recompensa. Existe um aprendizado. E no processo Deus vai te fortalecer. Deus vai te preparar para te entregar algo muito grande. Dependa de Deus. A sua vitória está prestes a chegar, tá? Não coloque a sua dependência nem confiança em homens, mas sim exclusivamente no Senhor, porque a tua vitória não vem de homens, a tua vitória vem de Deus. Quem abre a porta é o Senhor, quem te levanta é o Senhor, tá? Se fez sentido essa palavra para você, compartilha com mais pessoas, deixa o seu like. Você que não é inscrito, se inscreva. E se você quiser adquirir o e-book Luz na Escuridão, de inteligência emocional, que eu escrevi, esse livro vai te ajudar muito, tá? Que eu falo sobre inteligência emocional e espiritual com base bíblica. Falo sobre como bloqueios emocionais podem até mesmo atrapalhar a tua vida com Deus, a tua vida espiritual, o teu propósito. Então, se você quiser adquirir, fez sentido para você, o link está na descrição. Não perca essa oportunidade, tá bom? Deus abençoe, até a próxima.